os alimentos. Mas existem dois tipos de seres vivos no planeta. Existe um grupo de seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso eles são chamados de produtores. Como é que eles fazem isso? Eles captam a energia luminosa do Sol e transformam em energia química. Que energia química é essa? Numa molécula chamada de glicose. E eles guardam nessa molécula, tá? Mas como se chama esse processo? Fotossíntese. Então, os produtores são os seres capazes de fazer a fotossíntese. Quem são? As plantas, as algas e algumas bactérias. Só elas é que são capazes. E elas pegam, então, a energia do Sol, luminosa. Elas captam essa energia, transformam em energia química e os seres que não conseguem fazer isso, que são chamados por isso de heterótrofos, eles não conseguem. Quem consegue chama autótrofo, trofo alimento, auto por si mesmo. E quem não consegue heterótrofo, que somos nós, por exemplo, tá? Então a gente não é capaz de produzir o nosso alimento, nós temos que comer a planta. Ou os animais que não comem as plantas têm que comer um animal que comeu a planta. E assim a energia vai passando de um ser para o outro na cadeia alimentar, no que nós chamamos de cadeia alimentar, né? Então vai passar. Por que o fluxo é unidirecional? O que acontece? Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. A planta produz energia, mas a planta também é ser vivo. Ela também precisa de energia para viver, para crescer, para fazer a fotossíntese, para fazer as atividades dela diárias, ela precisa de energia. Então ela gasta uma parte dessa energia. Então da energia que ela fez, ela passa uma porcentagem, que já foi feito um estudo, é em média 10%. Ela só passa 10% para o primeiro consumidor, que é chamado de consumidor primário. Esse consumidor pega essa energia, utiliza a energia para suas atividades, por exemplo, um animal para andar, correr, reproduzir, fazer a sua respiração, e o que sobra é só 10%, que passa para o consumidor secundário. A mesma coisa o consumidor secundário. Se alimenta, pega essa energia, aí ele vai andar, vai correr, vai caçar, vai gastar energia. E aí sobrou menos ainda para o próximo, tá? Ou seja, a energia vai diminuindo conforme vai passando de um para o outro, tá? E nós representamos esse fluxo de energia com a flechinha na cadeia alimentar. Este é o significado da flechinha. Aí, a matéria, que é as substâncias que a gente pega do alimento e não a energia, ela faz diferente. Ela faz um ciclo. Como assim? Que jeito, dona Meire? Assim, as plantas produzem o seu alimento e incorporam lá a energia dentro das suas substâncias. E as substâncias que não têm energia, quando o consumidor come a planta, tá? Ele pega essa substância para ele e vai fazer parte dele, tá? Aí o que vai fazer parte dele, o próximo que comer ele vai fazer parte também. Então a energia ela vai sendo gasta, ou as substâncias não. Elas vão passando de um para o outro, até voltar. Voltar que jeito? Um se alimenta do outro, depois a gente vai ver um exemplo de cadeia aqui. E no final da cadeia, entra esses seres aqui importantíssimos, que são os decompositores. O que o decompositor faz? Ele pega o organismo que morreu, utiliza como alimento, só que quando ele faz isso, ele transforma esse animal, essa planta que ele está decompondo em substâncias simples, que vão se misturar no solo, na água e no ar. Isso é o que o decompositor faz, tá? Aí, qual é o nível trófico então dos decompositores? Ah, ele é o último? Eu ponho ele no fim da cadeia? Como será? Não, vamos ver a resposta. Os decompositores são organismos que apresentam uma posição ambígua, quer dizer, várias, né, uma coisa que a gente não sabe, de fechamento do ciclo. Ou seja, o decompositor está em todos os níveis. Ou seja, se uma planta morre antes do animal comê-la, o decompositor vai transformar em substância simples. Se o consumidor primário morre antes do consumidor secundário comê-lo, ele vai ser decomposto. E assim por diante. Por isso que os decompositores estão em todos os níveis. Eles vão decompor qualquer um do nível. Aquele que não serviu, né, de alimento para o outro, vai servir como alimento para o decompositor, tá? E aí os sais minerais e a água
vão circulando, vão passando de um ser vivo para o outro até voltar para quem? Para as plantas. Por quê? O decompositor transforma em substância simples que fica no solo, na água e no ar e a planta utiliza de novo. E aí começa tudo de novo. A energia não. Tem que entender essa diferença. A energia vai sendo gasta, vai diminuindo. E as substâncias, a matéria vai indo e voltando, tá? Aí agora eu vou dar exemplo de cadeia alimentar bem simples, tá? Para isso eu vou parar o meu slide e vou fazer esses exemplos na lousa.